A Flórida que você vê nos cartões postais existe. Tem praias paradisíacas, tem Disney World, tem pôr do sol de cinema. Mas isso é só uma parte da história. Por trás do glamour turístico, existe um estado inteiro lutando contra problemas que poucos ousam mencionar. Enquanto uns postam fotos em Miami Beach e fazem compras na Lincoln Road, outros dormem em barracas embaixo de viadutos ou se viciam em drogas sintéticas que custam $5 a dose. Tem cidade com índice de pobreza maior que alguns países da América Central. Tem idoso sendo explorado em golpes milionários. Tem jovem se acabando no meio do paraíso. E uma classe média que sustenta tudo isso com impostos e silêncio. Tem político corrupto vendendo influência. Influenciador transformando vício em estilo de vida. Shopping lotado para uns. Abrigo superlotado para outros. Hoje, no Belo Mundo, vamos mostrar um estado desigual, viciado, violento e abandonado. Número 1. O cartão postal. A Flórida fica no sudeste dos Estados Unidos, banhada pelo Atlântico de um lado e pelo Golfo do México do outro. O estado é famoso por seu clima tropical, praias paradisíacas, parques temáticos e cidades vibrantes como Miami, Orlando e Tampa. É um dos destinos mais visitados do mundo, e não por acaso. A região concentra tudo que alimenta o imaginário turístico americano. Tem a Disney em Orlando, os iates milionários de Fort Lauderdale, os grafites de Wynwood, o pôr do sol de Key West, a vida noturna de Miami Beach. Para quem vê de fora, a Flórida parece um eterno comercial de férias de verão. Mas a realidade, como sempre, é mais complexa. O estado tem hoje mais de 22 milhões de habitantes. É o terceiro mais populoso do país. Recebe milhões de turistas por ano, tem um PIB de mais de $1 trilhão e, ao mesmo tempo, carrega alguns dos piores índices sociais dos Estados Unidos. Basta sair das rotas turísticas para enxergar outro lado da Flórida. Bairros inteiros marcados pela pobreza extrema, cidades com índices de criminalidade alarmantes, hospitais superlotados, escolas com falta de professores e milhares de pessoas vivendo nas ruas. É um estado que concentra riqueza e miséria no mesmo quarteirão, onde se encontra um Lamborghini estacionado na frente de uma loja de penhores, onde os impostos baixos atraem milionários, mas o custo de vida expulsa a classe média, e onde o sol brilha quase todos os dias, mas não ilumina igualmente todos os moradores. Para entender como a Flórida chegou nesse ponto, a gente precisa olhar para trás, porque os problemas de hoje começaram a se formar há muito tempo. Número 2. História. A Flórida nem sempre foi esse centro de turismo, aposentadoria e influência cultural. Até o início do século XX, era um território basicamente rural, com pântanos, comunidades agrícolas e poucas cidades estruturadas. Mas tudo mudou quando os trilhos do trem chegaram por ali. Foi no final dos anos 1800 que Henry Flagler, um magnata das ferrovias, decidiu transformar a costa leste da Flórida em um destino de elite. Construiu hotéis, esticou os trilhos até o sul e abriu caminho para que turistas do norte dos Estados Unidos conhecessem o paraíso tropical do sul. A fama cresceu rápido e, junto com ela, os investimentos. Nos anos 50 e 60, a explosão veio de vez. A construção da Disney World, nos arredores de Orlando, na década de 70, consolidou a Flórida como capital do turismo global. Milhares de pessoas se mudaram para lá em busca de trabalho, sol e uma vida mais barata do que nos estados do norte. Mas esse crescimento acelerado veio sem freio e sem planejamento. Cidades se expandiram em ritmo descontrolado. Condomínios pipocaram em áreas alagadiças. Centros urbanos se formaram sem infraestrutura básica. E a especulação imobiliária passou a ditar o ritmo da vida. Miami, por exemplo, virou sinônimo de paraíso tropical e epicentro latino nos Estados Unidos. Mas também virou um dos mercados mais caros e desiguais do país. Já Orlando se encheu de turistas e resorts. Mas longe dos parques, os bairros operários lutam para sobreviver com salários baixos e custo de vida em alta.
Hoje, a Flórida é um dos estados que mais crescem em população, mas também um dos que mais enfrentam desafios para acomodar tanta gente. É como se o estado tivesse sido construído para receber visitantes, mas não para cuidar de quem decide morar por lá. E essa base frágil ficou ainda mais evidente nos últimos anos, quando começou a faltar moradia. Número 3. Custos altos e crise habitacional. A imagem das mansões à beira-mar, condomínios com palmeiras e vizinhos desfilando em carrinhos de golfe existe sim, mas é bem longe da realidade da maioria. Esse cenário fica concentrado nos bairros turísticos. Fora dessas áreas, o que se vê é bem diferente. A Flórida vive hoje uma das piores habitacionais dos Estados Unidos. Entre 2021 e 2024, o preço médio dos aluguéis subiu mais de 50%. E nas cidades grandes como Tampa, Orlando e Miami, os valores dispararam de vez. Moradores antigos estão sendo expulsos por preços que viraram impossíveis de pagar. E mesmo quem continua trabalhando muitas vezes está sem teto. Só em Miami, o aluguel de um apartamento de um quarto já passou dos $2.500 por mês. Em Orlando, gira em torno de $1.800. Agora pensa, como alguém que ganha salário mínimo, cerca de $13 por hora, o equivalente a $2.200 por mês antes dos descontos, consegue bancar isso? A conta simplesmente não fecha. E o mais assustador, essa situação já chegou até em profissões consideradas estáveis. Enfermeiros, professores, funcionários públicos. Gente que sempre viveu com dignidade, hoje está lutando para pagar o básico. Muitos estão morando em trailers, motéis baratos ou dependendo de ajuda da família. Outros precisam de 2 ou até 3 empregos para dar conta das despesas. E o grupo dos working homeless só cresce. Pessoas que trabalham o dia inteiro e à noite dormem no carro. Isso quando tem um carro para dormir. Número 4. Sem teto. A crise de moradia saiu das estatísticas e invadiu as calçadas. Já não dá mais para fingir que é um problema escondido. Só para você ter uma ideia, em 2024, mais de 31 mil pessoas estavam vivendo em situação de rua no estado, segundo o Departamento de Habitação dos Estados Unidos. E mais da metade dessa galera dormia em barracas, carros ou em qualquer canto improvisado, lugares que claramente não foram feitos para ninguém morar. E os números não param de subir. Segundo a Coalizão Nacional para o Sem-Teto, o número de famílias sem moradia aumentou mais de 20% em apenas 12 meses. E não é um fenômeno isolado das grandes cidades. Só no Nordeste do estado, o número de pessoas nas ruas cresceu mais de 40% entre 2023 e 2024, de acordo com o relatório Point in Time Count. Abrigos estão lotados. Em Miami-Dade, por exemplo, mais de 85% dos leitos já estavam ocupados logo na primeira semana de janeiro, antes mesmo do inverno apertar. O perfil de quem está indo parar na rua também mudou. As famílias com crianças cresceram quase 22%. Mães dormem com os filhos em carros. Idosos enfrentam meses de espera por uma vaga em abrigo. Gente que tem emprego, mas que não consegue mais pagar aluguel, se vê forçada a morar em trailers ou acampamentos improvisados. E esses acampamentos se espalham sob viadutos em Miami, em estacionamentos de Tampa, em terrenos baldios de Orlando. Quem passa de carro só vê a paisagem, mas quem mora ali vive o retrato de um pesadelo. E como em todo pesadelo urbano, onde falta moradia, também sobra violência. Número 5. Criminalidade e violência urbana. Quando se pensa na Flórida, é comum imaginar segurança, ruas largas, policiamento constante e câmeras por toda parte. Mas basta sair das áreas turísticas para perceber que, em muitos lugares, a realidade é bem mais sombria. Algumas cidades enfrentam crises sérias de segurança pública. Um dos exemplos mais extremos é Opa-locka, localizada no condado de Miami-Dade. Com pouco mais de 16 mil moradores, ela carrega uma das maiores taxas de pobreza urbana do estado.
mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza. E onde a miséria se instala, a violência quase sempre encontra espaço. O índice de crimes violentos por ali ultrapassa 12 por 1.000 habitantes, quase o dobro da média estadual, que gira em torno de 7 por 1.000. Assaltos à luz do dia, tiroteios durante a madrugada, bairros inteiros vivendo sob tensão. Opa-locka virou símbolo do colapso entre exclusão social e criminalidade. Mas, infelizmente, não está sozinha. Em 2025, a Flórida registrou cerca de 1.468 homicídios. Apesar da taxa ainda estar abaixo da média nacional, ela representa um aumento em relação a anos anteriores. E os focos de violência vêm se espalhando. Lake City, por exemplo, registra 78 crimes violentos por 1.000 pessoas, mais de 4 vezes a média estadual. Em Riviera Beach, os índices também são alarmantes. Até mesmo Miami, com toda a sua fama internacional, tem uma taxa de 10 crimes violentos por 1.000 habitantes. E nos bairros como Liberty City ou Overtown, gangues disputam território e jovens são recrutados ainda na adolescência. O tráfico de drogas alimenta boa parte dessa crise. A localização estratégica da Flórida transforma o estado em rota direta para a entrada de entorpecentes. Cartéis internacionais operam com força, enquanto comunidades inteiras sofrem com o impacto. Enquanto as áreas turísticas continuam recebendo patrulhas reforçadas, policiamento comunitário e sistemas de vigilância de última geração, os bairros mais pobres seguem lidando com a lei do mais forte. Quem mora ali não espera por socorro, aprende a sobreviver ou a se esconder. Mas já que falamos de drogas, vamos olhar mais de perto como elas estão devastando o estado. Número 6. A epidemia dos opiáceos e drogas sintéticas. Enquanto os turistas dançam despreocupados nas baladas de South Beach, uma tragédia silenciosa vai tomando conta do estado. Uma crise de dependência química que não escolhe idade, classe social ou CEP. A Flórida se tornou um dos epicentros da epidemia de opioides nos Estados Unidos. O principal vilão? O fentanil. Uma substância sintética quase 50 vezes mais potente que a heroína. Uma dose letal custa menos de $5 e circula sem controle em bairros de alta vulnerabilidade. Em 2024, só o fentanil foi responsável por mais de 6.000 mortes no estado, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, conhecido pelas siglas CDC. Mas essa catástrofe não começou nas esquinas. Começou nos consultórios. Durante anos, a Flórida foi apelidada de a capital das fábricas de pílulas. Eram clínicas e consultórios que operavam como verdadeiros centros de distribuição de analgésicos opiáceos. Médicos receitavam medicamentos fortíssimos como Oxycontin, Vicodin e Percocet, como se fossem balas, sem exames, sem critério e quase sempre com um lucro por trás. O resultado foi devastador. Milhares de pessoas entraram nesse vício por motivos legítimos. Uma dor na coluna, uma cirurgia, uma lesão. Mas o corpo acostuma rápido. E quando as autoridades começaram a fechar essas clínicas, a dependência já estava instalada. Sem acesso aos comprimidos legais, os viciados migraram para o mercado ilegal, onde encontraram heroína e fentanil à venda em qualquer beco. Hoje, na Flórida, overdoses matam mais jovens do que acidentes de carro. E o problema deixou de ser periférico. Ele invadiu a classe média. Tem universitário morrendo em campos de elite. Tem pai e mãe que encontram o filho desacordado no quarto, depois de tomar algo contaminado. Em bairros como Jacksonville, Tampa e Fort Myers, centros de reabilitação vivem lotados. As filas de espera chegam a 3 ou 4 meses. Enquanto isso, os traficantes seguem fazendo fortuna, vendendo a morte disfarçada de pílula colorida. O estado que um dia foi sinônimo de diversão, agora também é símbolo de dependência química. Número 7. Saúde mental em colapso. Se a crise das drogas já seria motivo suficiente para acender o alerta, o que dizer quando ela se junta a um colapso silencioso da saúde mental?
A situação na Flórida é alarmante. Cerca de 17 em cada 100 adultos vivem com algum tipo de transtorno mental, segundo dados de 2024 da Mental Health America. Isso inclui depressão severa, transtornos de ansiedade, bipolaridade e outros diagnósticos que exigem acompanhamento constante. Mas o acesso ao tratamento está longe de acompanhar a demanda. Em muitas regiões do estado, simplesmente não há profissionais suficientes. Clínicas públicas estão sobrecarregadas. Planos de saúde rejeitam cobertura para sessões contínuas. E a espera por atendimento pode passar de 90 dias em cidades como Orlando e Fort Lauderdale. Quem precisa de ajuda imediata, muitas vezes, desiste antes mesmo de conseguir uma primeira consulta. A juventude, especialmente, está sendo duramente atingida. Mais de 35% dos jovens LGBTQ+ na Flórida disseram ter pensado seriamente em tirar suas vidas no último ano, segundo uma pesquisa feita pelo The Trevor Project, uma organização norte-americana que oferece apoio psicológico para jovens dessa comunidade. Parte disso vem de um cenário político hostil. Nos últimos anos, o Estado aprovou leis que limitaram discussões sobre identidade de gênero e sexualidade nas escolas, deixando muitos adolescentes sem espaços seguros para se expressar ou buscar apoio. E os efeitos desse abandono aparecem nos hospitais. Em 2023, a taxa de internações por transtornos mentais foi de aproximadamente 960 por 100 mil pessoas, uma das maiores do país, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida. Isso não inclui os casos que nem chegam a ser registrados, aqueles que continuam escondidos entre quatro paredes, com famílias que não sabem onde procurar ajuda. Mas se engana quem pensa que só os jovens estão em risco. Número 8. Exploração de idosos e golpes financeiros. Na Flórida, os idosos também viraram alvo fácil e rentável para criminosos. Agora pensa numa pessoa que trabalhou a vida inteira, se aposentou e decidiu passar os últimos anos de forma tranquila, de frente para o mar da Flórida. Pois é, muita gente sonhou com isso e acabou caindo num pesadelo. A Flórida tem uma das maiores populações idosas dos Estados Unidos. Quase 20% dos moradores têm mais de 65 anos. E não demorou para que os golpistas enxergassem aí uma oportunidade. E quando a gente fala em golpe, não é papo de estelionatário genérico. São esquemas sofisticados, alguns feitos sob medida para enganar quem já está mais frágil, muitas vezes sozinho, sem apoio digital e com economias guardadas no banco. Um dos mais comuns é o chamado golpe do neto. O telefone toca e do outro lado da linha, uma voz trêmula se passa por um neto em apuros. Diz que está preso, doente ou em perigo e precisa de dinheiro urgente. Muitos avós transferem milhares de dólares sem checar a história, movidos pelo medo e pelo afeto. Tem fraude com imóveis inexistentes, investimentos falsos, ligações de telemarketing, clonagem de cartão, phishing e por aí vai. A criatividade é infinita. Muitos idosos perderam tudo: casa, poupança, herança dos filhos. E o pior, às vezes nem denunciam. Sentem vergonha ou simplesmente não têm com quem contar. A coisa ficou tão séria que o Estado precisou criar uma força-tarefa só para investigar crimes contra idosos. Mas na prática é como enxugar gelo. Os golpes digitais crescem todo dia, mudam de forma e os criminosos estão sempre um passo à frente. E o pior, a sensação de impunidade não para nos golpistas anônimos. Ela se estende também a uma categoria que rouba com gravata, discurso em palanque e mandato assinado. Número 9. Corrupção política e negócios suspeitos. A política na Flórida sempre teve um quê de espetáculo, mas nos bastidores, o roteiro costuma incluir escândalos, propina e desvio de verba. O Estado já viu de tudo. Prefeitos presos por lavagem de dinheiro, deputados estaduais pegos com envelopes de propina, funcionários públicos desviando milhões de programas sociais destinados aos mais pobres. Um dos nomes mais falados foi o do ex-congressista David Rivera,
investigado por usar dinheiro de campanha como se fosse conta pessoal, e ainda por manter relações nada transparentes com interesses estrangeiros. E esse tipo de caso não é exceção. Tem político sendo investigado por facilitar contratos superfaturados de obras públicas, especialmente em construção civil. O dinheiro que deveria ir para hospital, escola ou transporte termina nos bolsos de empreiteiros amigos ou volta como doação de campanha na eleição seguinte. Mas a corrupção por aqui tem uma particularidade. Ela se esconde no concreto das torres de luxo. Com o mercado imobiliário aquecido, principalmente em regiões como Miami, é fácil encontrar acordos obscuros entre incorporadoras e autoridades locais. Projetos milionários aprovados sem licitação clara, terrenos públicos vendidos a preço simbólico, isenções fiscais concedidas sob medida. E não é só esquema doméstico. A Flórida virou referência global em lavagem de dinheiro imobiliário. Apartamentos de luxo são comprados em nome de empresas de fachada por empresários suspeitos da Venezuela, oligarcas russos ou figurões colombianos. Tudo passa como investimento legítimo, mas por trás tem grana suja sendo reciclada com carimbo oficial. Com tanto dinheiro entrando sem controle, pouca fiscalização e um sistema político que fecha os olhos, a corrupção por aqui não é acidente. É parte do projeto. E quem paga essa conta? Sempre os mesmos. A população que já enfrenta aluguel impagável, hospitais lotados, escolas abandonadas e criminalidade em alta. Gente que anda de ônibus sucateado enquanto empreiteiros andam de iate. Gente que vive com medo, enquanto o político corrupto vive com segurança particular. A Flórida que aparece nos panfletos é real, mas é só metade da história. A outra metade se esconde atrás dos sorrisos da Disney, dos drinks em South Beach e dos condomínios fechados. E por hoje, encerramos nossa viagem pelo lado sombrio da Flórida. Agora me conta, você já conhecia esse outro lado do estado? O que mais te impressionou nessa história toda? Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que ainda acha que a Flórida é só praia, sol e diversão. Até a próxima!